Hello everyone! Hoje eu vou falar sobre o would, mas o would com o uso de passado. Eu queria entender por que geralmente isso só é tratado quando a pessoa já fala inglês bem. Pelo menos, eu aprendi isso quando eu já falava inglês bem. Isso deveria ser aprendido logo no começo, porque se usa o tempo todo. Então, eu até preparei um exercício no Telegram esses dias, no Telegram esses dias, e acho que mais de 90% das pessoas erraram, porque não conheciam o uso de would no passado. Porque o would, o primeiro uso que você aprende é I would like some coffee. Eu gostaria. Então você aprende would dando o sentido de gostar, mais o ia, gostaria. Mas essa ideia de gostaria, você pode aplicar em todos os verbos, né? Então você pode falar eu iria, I would go. Eu ficaria, I would stay. Yeah? Etc. Esse é o primeiro que a gente aprende e a gente fica com esse na cabeça só. Mas uma outra forma que é muito utilizada é com a ideia de alguma ação repetida no passado, que substitui o used to. Eu já vou falar só, tem uma diferença entre os dois, mas no geral é assim que se usa. Então, por exemplo, when I was an analyst, I would work fewer hours. Então, quando eu era uma analista, eu trabalhava poucas horas, menos horas, fewer hours, menos horas. Então, quando eu era uma analista, eu trabalhava menos horas. Aqui tá dando a ideia de alguma atividade repetida no passado. O que a gente aprende com atividade repetida no passado? Geralmente a gente aprende o used to. E tá certo, eu poderia falar, when I was an analyst, I used to work fewer hours. I used to work fewer hours. O used to dá essa ideia, que é o que geralmente a gente aprende. Quando você quiser falar de ação repetida no passado, fazia, falava, corria, comia, a gente lembra do used to, que é o que a gente aprende. Mas o would, ele é tanto usado quanto. Só tem uma diferença entre o used to e o would. É que o used to você usa tanto para hábitos do passado quanto coisas passadas. Então, por exemplo, eu era uma analista. Eu era uma analista. Aí você fala, I used to be an analyst. Eu era uma analista. Ok. Nesse caso, você não usa would. Porque ser uma analista não é uma ação repetida, não é um hábito da minha vida, era um fato do passado. Então, when I was younger, I used to have long hair. Então, quando eu era mais nova, eu tinha cabelo comprido. I used to have long hair. Mas não uso would aqui, porque é um estado meu. É um estado da minha vida. I used to have, mas não I would have. Então, o would você vai usar para ações repetidas. Então, outro exemplo com would, por exemplo, at the beginning of the pandemic, I would play with my kids all the time. Então, no começo da pandemia, eu brincava com os meus filhos o tempo todo. I would play with my kids all the time. Se eu falar, at the beginning of the pandemic, I used to play with my kids all the time. Beleza. Ações repetidas. Então, os dois são intercambiáveis. Só quando você estiver falando de algum estado passado, I used to be a teacher. I used to have long hair. Então, são estados da pessoa e não ações. Você não usa would. Talvez por isso eles deixam livros didáticos, etc. Deixem isso mais pra frente, pra não confundir. Mas eu acho que isso tem que ser ensinado desde o começo. Eu tenho uma aluna iniciante e eu ensinei pra ela, ela me perguntou, na verdade, sobre o would. E aí ela tava falando de coisas que ela tinha o costume de fazer no passado. E aí eu falei, would. Inclusive eu acho mais fácil você falar would pra ações do passado do que used to. Porque é muito mais fácil falar na negativa. Yeah, I would go there a lot. Eu ia lá muito, eu ia muito lá. I wouldn't go there a lot. Eu não ia muito lá. Eu acho mais fácil do que falar I didn't used to go there a lot. E aí ela já passou e pra ela absorveu, eu achei legal. Ela absorveu assim. Então vamos observar filmes, observar usos reais. Não somente dos livros, porque eles usam gramática em formas diferentes. A gente não deve aprender tudo separado. A gente tem que aprender de uma forma que a gente possa utilizar. A gente não fala só no presente, ou a gente não fala só no passado, ou a gente não fala só no futuro. A nossa fala é um mix de tudo isso. E é isso. Eu espero que tenha clareado o que é o would no passado
E o pessoal do Telegram, depois eu vou colocar esse vídeo lá, que é pra entender que sim, ele pode ser usado ao invés de nananaria, faria, iria, mas sim como no passado. Ia, comia, trabalhava, estudava. I used to work a lot. I would work a lot. I used to study a lot. I would study a lot. Both. Ah, posso só colocar o verbo no passado? Mais fácil ainda. Sem problemas. I studied a lot. I studied a lot. Eu estudava muito, eu estudei muito. Aí você vai precisar do contexto pra você entender. Mas as duas estão certas. Ok? That's it, guys. Thank you. Have a good day.